Bom, essa aqui é a nossa seletiva de podcast. A gente vai falar um pouco sobre a pandemia, como foi a sua vida nela, como você lidou com o trabalho. A gente vai falar sobre outros temas também, como racismo, homofobia, bullying. E a gente já queria estar agradecendo por você ceder o seu tempo pra gente. Valeu. A primeira pergunta é como que você vê a interação dos alunos com os professores e até mesmo dos alunos com você? Bom, considerando que você está falando de pandemia agora, né? Isso. Considerando que eu estava em outra unidade escolar no começo da pandemia, né? Eu percebo assim que a minha interação com os alunos, ela já era muito boa, mas ela aumentou muito com relação a problemas da pandemia, relacionados à pandemia. Estavam tristes e coisa e tal, eles precisavam falar com alguém, então eles conversavam muito comigo também, na outra escola. Aqui eu troquei de função. Na outra escola eu era professor. Aqui eu estou na coordenação, PCG, coordenação geral, né? Eu estou conhecendo vocês, conhecendo pouco a pouco os alunos, né? E eu percebo que muitos estão aí já me chamando no WhatsApp também para alguma interação. Inclusive do que eu nem consigo resolver às vezes, né? Porque seria diretamente com o professor da disciplina deles. Tá? Mas assim, de maneira geral, tanto lá quanto cá, acredito que a interação minha com os alunos é boa. Sei, que bom. Que bom. Ela estava me olhando com uma cara enquanto eu estava falando, eu falei, gente, ela está vidrada no que eu estou falando. Admirando. Dos acontecidos assim na pandemia, o que você achou mais difícil assim de lidar? Ficar em casa, né? Ficar em casa. Depois que eu entrei no Integral, que eu estou há 8 anos no Integral, eu me aproximei muito das pessoas também, né? Então, na outra escola, os alunos tinham problemas, sei lá, emocionais, rapidinho, assim, discutiu com a mãe no carro, a hora que estava vindo, coisa e tal, eu já chegava chorando. A primeira coisa era oferecer um abraço, e eu já não podia mais fazer isso. E eu senti muita falta disso, até escorreu uma lágrima. Entendeu? Porque realmente, gente, eu não sei se vocês já sentiram isso, né? Mas o abraço, quando é sincero, quando é honesto da pessoa, ele te faz um bem, né? Ele parece que ele meio que suga as coisas ruins que está em você e passa para outra pessoa, meio que você dividiu o peso e alivia todo mundo na hora. E você só vai oferecer isso quando você também percebe que você pode suportar a dor do outro, né? Quando a pessoa vem com uma coisa muito pesada, fala, eu não consigo ajudar nessa hora. Vai ficar pesado para você também daí. Assim, na pandemia, assim, como você ficou muito em casa, você descobriu alguma coisa nova? Nossa, vocês não têm noção. Repete a pergunta, por favor, que eu já não lembro mais dela. Durante a pandemia, como você ficou muito em casa, você aprendeu alguma coisa nova, tanto na questão profissional quanto na questão pessoal? Aprendi que eu não tenho horário para dormir mais. Não tinha, né? Agora a gente já voltou meio que presencial, então tá um pouquinho mais fácil assim. Porque era aluno me chamando das 5h30 da manhã até as 2 horas da manhã. Entendeu? Todo dia mandando mensagem, coisa e tal. Você dormia um pouquinho à tarde para poder, porque você sabe que tinha aluno que você só ia conseguir conversar depois das 11 da noite. Então era melhor que você estivesse disponível ali para não perder ele, né? Como eu disse anteriormente, me aproximei muito dos alunos depois que eu entrei no Integral, há 8 anos atrás. E aí você sente, desculpa, pisando no seu pé, você sente meio que uma necessidade de dar um suporte nessa hora, né? Então, profissionalmente, eu descobri que estou muito mais disponível para os alunos do que eu achava que eu estava, né? Eu já achava que estava bem disponível, né? Com a pandemia achei que fiquei mais ainda. Você teve algum hobby novo? Então, agora pessoal, né? O que eu descobri pessoalmente? Que eu sou um excelente jardineiro. Que por acaso eu não sabia, eu achava que eu matava todas as plantas que eu tinha, e se vocês vissem a coisa mais linda que ficou o jardim da minha casa, porque eu tive tempo de cuidar dele, né? Coisa que quando eu tive que voltar para o presencial, eu descobri um tempo para continuar cuidando do jardim também e ele continuar florido. Só que o jardim estava montado num terreno vizinho à minha casa, que era fundo da casa do vizinho, né? E eu abri um buraco no muro e coisa e tal, e ele pediu o jardim de volta. Aí eu fiquei triste pra caramba. Ele tava na justiça. Não tem mais jardim. Não tem mais jardim pra cuidar. Em relação à sua profissão, você sempre quis ser professor? Você Não. quis ser outras coisas? Jamais pensava em ser professor. Na verdade, eu podia ser considerado aquele típico adolescente que não sabe o que vai fazer da vida. A gente. Né?
A roda É inteira. justamente por isso que eu gosto de conversar com vocês, porque eu sei que vocês se identificam bastante nessa hora. É assim, eu sempre tive facilidade na escola. Isso não dá pra... Não tô sendo... você tá sendo orgulhoso. Não, não adianta querer ser modesto também, que não, né? Eu sempre tive facilidade na escola. Aprendi a ler muito rápido, aprendi matemática muito rápido, aprendi todas as disciplinas muito rápido. Meu pai com a minha mãe, eles me davam brinquedos, quando podiam me dar, obviamente, né? Mas brinquedos que utilizassem muitas habilidades manuais, né? Eu tinha um caminhãozinho com umas porquinhas de plástico, com 1 ano de idade eu já desmontava aquele negócio inteiro, 2 anos, 3 anos ele quebrou de tanto que eu desmontava e montava aquele negócio, né? Postinho de combustível, de tijolinho para colar, para montar, para fazer o negócio soltar água, então eu sempre tive facilidade com essas coisas. Quando eu fui para a escola, foi muito rápido também tudo isso. Então matemática era o meu forte, né? Português também era o meu forte, né? Eu escrevia muito bem, eu lia muito bem, eu só era tímido, né? E toda pessoa tímida não consegue conversar com os outros para falar assim, me dá uma ideia do que eu posso fazer na vida. Né? Porque assim, você é tímido, você não vai falar isso jamais para a pessoa. Então, o meu pai, ele tem hoje uma metalúrgica, né? Pequena, é ele com mais um funcionário, né? Mas ele faz aquelas facas de roçadeiro, não sei se vocês já viram aqueles tratores, né? Com umas facas desse tamanho. Esse meu pai faz isso daí, né? E ele tem a empresa dele, eu falei assim, vou fazer administração para continuar com a empresa, né? Só que nessa época, que era para eu escolher o que eu queria fazer, o mercado internacional estava muito ruim para o Brasil, né? O Brasil não conseguia fazer nada, estava em crise, meu pai estava quase quebrando financeiramente, coisa e tal. E aí eu falei assim, eu preciso de alguma outra coisa para fazer. E aí eu resolvi fazer biologia, né? Veterinária, zootecnia, medicina, eu gosto de tudo, não tem o que fazer, né? Eu gosto de tudo, eu gosto de estudar. Então eu resolvi fazer biologia. Prestei vestibular, acidentalmente descobri que eu passei na Unesp em Rio Claro, né? Porque estava tendo uma festinha de aniversário em casa, quebrou um copo, eu catei o jornal e falei assim, olha, a lista de aprovado da Unesp. E nossa, meu nome tá aqui, velho, né? E a chamada era no dia seguinte, quase que eu perco, né? Acidentalmente. Fui, fiz o vestibular, enquanto tô lá na faculdade, fiz a matrícula, enquanto estou lá na faculdade, todos os meus amigos fazendo estágio. E eu trabalhando numa empresa aqui em Piracicaba e indo para Rio Claro toda noite de van e voltar. Vida comum de todo mundo, gente. Fica tranquilo, isso aí vocês vão passar por isso mais cedo ou mais tarde. Tá? Ai, meu coração. Não cansa antes não, que vocês vão ter muita coisa para viver. Me sujou aqui, ó. Né? Bom, todo mundo fazendo estágio e eu não podia fazer estágio por causa do serviço. Todo mundo fazendo estágio e eu não podia fazer estágio. O que eu vou ser, né? O que eu vou conseguir fazer com isso daqui, né? A faculdade, ela era o bacharelado para ser pesquisador, né? E a licenciatura para ser professor, tanto do estado quanto da própria faculdade. Você precisa ter a licenciatura aí ou o mestrado, né? E eu, trabalhando, não conseguia um estágio, obviamente, né? Não podia sair do serviço porque meu pai estava começando a se recuperar do prejuízo que eu falei lá, por isso que eu escolhi biologia, né? E a gente foi meio que... Eu fui com o meu salarinho ali, eu conseguia pagar a perua, tirei esse encargo do meu pai, conseguia comprar uma coisinha ou outra aqui para ajudar também em casa, conseguia comprar... Celular não existia direito ainda na época, tá? Então, consegui comprar um primeiro celular, né, que já era caro pra caramba e coisa e tal. Hoje era barato, se for pensar, perto daquela época. E aí eu acabei me formando sem ter feito estágio para a área de científica aí, né, para pesquisa aí, né. E aí eu falei assim, vou dar umas aulas para ver como é que é, depois eu procuro uma empresa para trabalhar, né, como biólogo. Mas esse é um problema na nossa região, né, não tem muitas empresas aqui que aceitem biólogos para trabalhar, tá? A função do biólogo ela acaba sendo restrita a laboratório, a observação de campo, né? Trabalhar com observação de aves, né? Ecologia de ambientes, coisa e tal. E você tem muito disso fora do estado de São Paulo, tá? Região de grandes represas, você vai trabalhar com peixe. Região marinha, você vai trabalhar com peixe, tubarão, tartaruga, né? Amazônia, você vai trabalhar com tudo que tem por lá daí. Mas aqui no estado de São Paulo o negócio não é tão bom assim.
Tá? É bem restrito mesmo, você tem que ser bem especializado. E eu fui dar umas aulinhas. E aí eu pisei na sala de aula, era uma segunda-feira à noite, lá no Santa Rosa, na Avelina Palmadoce, né? Aula para o 3º ano do ensino médio. Eu entrei, juro para vocês, tinha um rapaz na sala, eu tinha 25 anos, né? O rapaz tinha 26. Eu olhei para ele e falei, esse cara é mais velho do que eu. O que eu vou ensinar para uma pessoa mais velha do que eu? Né? E aí dá aquela... A gente chama de borboletas no estômago, né? Que é o frio na barriga, né? Parece que tem alguma coisa batendo para tudo quanto é lugar lá dentro, né? E aí... Então, gente, meu nome é Thiago, eu vou dar aula de biologia para vocês. Se tudo der certo, eu vou ficar o ano inteiro aqui com vocês. 5 minutinhos. O que é biologia? Quem me ajuda? Coisa e tal. Em 5 minutos, os alunos estavam com os olhos arregalados. Acho que eu estava falando tão rápido. E eles estavam tentando acompanhar o pensamento. Eu falei, pô, que legal que é isso, né? E daí, de lá pra cá, faz 16 anos isso daí. Já não quero mais sair daqui, não. Né? Passei por uma fase desconfortável na educação, tudo, né? Há 8 anos atrás aí, foi quando eu descobri o integral que estava começando em Piracicaba. E aí eu falei, essa ideia é bacana, né? Aliás, dessa ideia, esse momento está sendo gerado agora. Tá? Que se não fosse o integral, dificilmente, né? Poderia. Mas seria muito mais difícil do que esse momento aqui está acontecendo agora, que a gente está dando. Agora a gente tem mais tempo também. Trabalhando com isso aqui com vocês. Entendeu? Hoje eu não penso mais em sair da educação, não. Né? Tem os seus atos altos e baixos da profissão, como todas as outras, tá? Mas eu acho que é o que eu quero pro resto da minha vida, isso aqui. Além da jardinagem... Pode guardar esse nariz, por favor? Obrigado. Além da jardinagem... É só para quem tá me ouvindo perceber que eu pego no pé deles, tá? Pega. Você tem algum hobby assim na jardinagem? Alguma coisa que você sempre gostou de fazer? Nossa, eu gosto de mexer em tudo. Qualquer coisa. Igual o meu, Quebrar desmontar computador. Quebrar parede, desmontar computador. Eu sou técnico de informática. Christian, Eu sou técnico de informática também. Antes de terminar a biologia, 6 meses antes eu consegui terminar. Era um curso de 6 meses, né? Mas 6 meses antes eu consegui concluir o técnico de informática também. Então, eu vou dizer para vocês, não é agora você falso modesto, né? Mas já teve computador que foi para a loja para consertar, os caras não conseguiam consertar, deram na minha mão, eu consertei o negócio, assim, né? Tanto notebook quanto computador desktop, né? De torre. Nossa. Eu sou o cara. Você é louco. Nossa, o ego da gata. Quando eu crescer, eu quero ser igual você. Eu sou o cara. Mas eu faço de tudo um pouco, né? Por exemplo, minha casa está em reforma agora, a gente voltou para casa no final de semana. Não terminou a reforma, a gente voltou. Eu estou fazendo a parte elétrica, junto com meu cunhado. Eu fiz todo o encanamento. Tem uma piscina gigante na minha casa, cabe 3 pessoas dentro. Nossa, né? é bem grande. Mas eu fiz todo o encanamento da piscina, que eu gosto de mexer com essa parte. Ah, né? quando tiver um churrasco, você pode chamar a gente. Tá bom. Não liga não, né? Vai. Vai. Tá bom. Vai. Eu fiz um deck de madeira em cima da lavanderia, né? Eu mesmo comprei a madeira, fui lá e coloquei tudo. Parafusar, furar, essas coisinhas, tudo eu gosto de fazer. Inteiro. Mais ou menos por aí. Na sua vida pessoal, como que anda a sua saúde mental? De tudo isso. Chegou a pergunta difícil. De tudo isso o quê? Pandemia. Então, eu devo dizer para vocês que perto do que eu vi muita gente passando, eu tô muito bem, gente. E não discuta. Não, é assim, eu não sei se eu estava preparado para isso. Nunca pensei que a gente poderia chegar numa situação dessa, né, de pandemia, assim. Mas eu acho até que talvez tenha sido parte do próprio programa Ensino Integral, né? Sem que eu quisesse, na minha antiga escola, quando eu comecei em 2014, a diretora falou, você vai dar aula de projeto de vida. Eu falei, você tá louca? Vocês já se imaginaram chamando o seu superior de louco na frente de todo mundo da empresa? Poderia ter sido mandado embora. Não acontece no estado, mas eu deveria ter sido mandado embora, tomado uma advertência na hora que eu falei isso para ela. Eu não me orgulho nem um pouco dessa atitude. Mas foi o que a gente chama de ato falho, né? A gente não pensa e reage instintivamente. Você está louca, você pirou. Eu não sirvo para fazer isso. Né?
Mas eu acho que essa disciplina de projeto de vida, quando eu comecei a entender um pouquinho mais, não sei tudo, nem entendo totalmente ainda, né? Participei de alguns cursos com o Instituto Aliança que veio para Piracicaba e eu achei que isso me colocou tão centrado dentro dos meus pensamentos de volta. E paralelamente a isso, eu fui convidado por um grande amigo, né, para participar de uma escola que chama Provida. Não sei se vocês já ouviram falar, aqui em Piracicaba. Na verdade, hoje ela está ramificada no mundo inteiro. Mas é uma escola que visa o desenvolvimento mental das pessoas, né? Você reflete, você pensa, você busca novos caminhos para tentar sair daqueles problemas que te afligem todo dia. Então, de certa maneira, eu via muita gente ao meu redor surtando porque não podia sair de casa, porque não podia abraçar. E eu, gente, vamos dar tempo ao tempo. Vamos devagar, um passo de cada vez, né? Então, eu senti falta de tudo isso que eu coloquei para vocês. Mas eu não acho que eu mudei por causa disso. Eu não acho que eu surtei por causa disso. Na verdade, eu não me lembro de nenhuma situação em que eu possa ter falado assim, nossa, surtei tal dia porque falaram tal coisa assim pra mim durante a pandemia. Eu acho que eu tô bem. Sinceramente, eu acho que eu tô bem. Vocês não acham que eu tô bem? Sim. Tá ótimo. Você tem, tipo assim, qual que é o seu sonho pra agora? Um sonho que Uma você meta tá tendo ainda agora? não realizada. Isso. Nossa. Tá bilionário? Não. Eu não tenho essa pretensão. Eu não tenho o que fazer com tanto dinheiro. A gente sempre sonha assim. A gente aceita essa Mas doação. Faz doações É na sala. provavelmente por isso que eu não sonho com isso, né? Porque assim, a gente sempre fala assim, eu quero ser rico. E você vai fazer o que ser rico? Né? Todo final de ano tem a mega da virada. Eu falo, eu vou jogar. E eu só jogo na mega da virada, não jogo em nenhum outro momento do ano. Porque se eu ganhar os 200 milhões que saem lá, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou separar 1 milhão para mim, o resto acho que eu vou deixar aplicado e vou ajudar os outros. Porque o que rende de juros isso daí por mês, pode ser que eu compre uma casa maior, pode ser que eu resolva fazer uma viagem um pouquinho, mas vamos supor, quando que eu vou conseguir gastar 200 milhões de reais com a vida que eu levo hoje? Eu tenho 2 carros, eu tenho uma casa, eu viajo 1 vez, 2 vezes por ano, dependendo de como tiver o ano. Na pandemia a gente não viajou, né, de medo de tudo que podia acontecer. Medo entre aspas, né? Porque assim, sendo biólogo, né, acho que eu estou desviando da pergunta já, mas sendo biólogo, Pode explicar. a gente tem que observar a parte científica do negócio. As ciências, ela é baseada, as ciências, né? Elas são baseadas em evidências. A evidência da ciência também se apoia na matemática, na estatística. Estatisticamente falando, né, o que estão fazendo na TV, no jornal, todo esse estardalhaço com relação ao nosso presidente, eu não estou defendendo o nosso presidente, pelo amor de Deus. Aliás, eu não defendo político nenhum. Que fique bem claro, nenhum político vai ser defendido por mim jamais, tá? A não ser que eu me torne um, eu vou me defender. Brincadeira, eu não quero ser político. Todo esse estardalhaço, porque ele é genocida, porque ele é não sei o quê. Gente, se você pegar os números de doentes de gripe todo o ano no mundo, é muito maior o número de mortes de gripe do que de Covid. Mas ninguém pensa nisso. Ninguém se intera do que uma gripe pode fazer com as pessoas. Principalmente pessoas maiores de 60 anos de idade. Né? Elas morrem de infarto 1 mês depois de ter tido uma gripe forte. E ninguém sabe. Morreu de infarto, mas por quê? Não sei. O coração parou? O coração deu um problema ali, morreu? A gente chama de anamnese. Faz anamnese, puxa anteriormente o que aconteceu alguns dias, algumas semanas antes. Ele teve gripe. É exatamente o que a gente vê no Covid. O cara tem gripe, tem o Covid hoje, daqui a 15 dias ele morre. Ele estava bem e morreu. É a mesma coisa. Não são vírus da mesma família, tá? Não são vírus parecidos, têm mecanismos de infecção semelhantes. Então, assim, cientificamente, tem que se basear nesses dados para pensar nisso.
Eu não posso simplesmente sair achando que todo mundo vai morrer disso. Eu conheço gente que morreu, perdi 2 amigos, né? Na verdade, tio do meu cunhado, né? Mas já trabalhei com ele, é meu amigo realmente, né? Perdi um outro amigo também de muito tempo e tal. Mas será que não era a vez dele também já? Infelizmente. A nossa hora vai chegar mais cedo ou mais tarde. Então eu acho que essas coisas todas também não me afetaram, né? A minha esposa teve Covid e eu achei que tinha tido também, mas fazia os exames e eu não tive nada. Então eu tratei dela sem máscara do lado dela o tempo inteiro e eu não tive nada. Meu pai também, ele teve Covid, só que eu não peguei Covid. Nem eu, nem minha mãe, eu peguei influenza. também. Entendeu? Né? Eu fiz 2 exames no período que ela estava doente, logo depois que ela terminou a fase dela de doença. Não tinha anticorpos, não tinha nada. E eu achei que eu tinha passado para ela. Se eu não gerei anticorpos, qual é a explicação para eu não ter contraído de novo, então, enquanto ela estava doente? Aí, eu tinha um probleminha né? Um probleminha no quadril esquerdo agora. O de direito eu já operei em julho. Vocês nem perceberam, né? Vocês nem olham pra mim, vocês vão ver. Dramático. E aí eu fui no médico e eu falei assim, doutor, como é que tá a situação do Covid lá no hospital? O pai dele é pneumologista, né? É outro médico também, né? E como é que tá a situação do Covid lá no hospital? Ele falou, tá pegando as coisas aí, né? Mas o hospital tá parado para poder atender mais Covid, então não vamos fazer a cirurgia agora. Isso era no mês de março. Eu falei para ele assim, faz 15 anos que eu me formei em biologia. Faz 15 anos que esse conhecimento de vírus, de virologia, do estudo dos vírus, sequer aumentou. O povo não investe em alguma parte da ciência, né? O povo não investe em algumas informações básicas necessárias. A humanidade já teve contato com o Covid por outras 2 vezes, né? Que foi lá nos anos 2003, acho que 2006. Já era para ter uma vacina. Teve também na década de 70, se eu não me engano. Do coronavírus eu não sei essa informação. Pode ser que sim, mas eu não sei. Né? Se tivessem investido no estudo e entendido como é que era, a gente teria uma vacina, hoje sem problema nenhum nisso. Mas cadê? Aí tiveram que desenvolver tudo em cima da hora, e aí você ouve todas as fake news, informações desencontradas, né? Críticas, né? Piadinhas, vai virar jacaré, né? Pronto, critiquei o presidente lá. Ih, moiou. Seu presidente, se estiver ouvindo, tô de boa. Tô na paz. Entendeu? Não faz sentido. Então foi muito estardalhaço em cima disso, né? E volto a defender. Ciência tem que se basear em evidência, né? Só para vocês entenderem um pouquinho melhor essa parte, vou fazer uma analogia. Se você me falar assim, você acredita em extraterrestre? Eu vou falar assim, vou fazer uma piada. Vou falar, não, eles são todos mentirosos. Dá risada, já. Não, Nossa, voltou. A gente vai levar suspensão. ela risada falsa. A gente vai levar suspensão, pelo amor de Deus. Se você me perguntar assim, você acredita em extraterrestre? Eu falo, eu acredito que nós não estamos sozinhos no universo, né? Muita coisa aí, eu participei de grupos já que estudavam, procuravam essas informações pelas observações, assim, coisa e tal, e não tem explicações científicas para algumas coisas que a gente visualizou. Mas pela ciência, não existe, porque eu não tenho evidência comprovada de que isso existe. Eu não posso sair por aí falando assim, existe extraterrestre, estão chegando, hein? Porque não existe, eu sou um cientista, eu sou um biólogo, não existe uma evidência de que realmente isso existe. A partir do momento que desceu uma nave aqui, chegou a evidência. Agora acabou. Essa nave vai assim, vambora que aqui não tá legal, vamos voltar. Se o Ed Lázaro resolver ficar de pé aqui e se transmutar aqui assim, né? Virou, já tem extraterrestre no meio da gente. Temos um Demogorgon. Brincadeira, Ed. Bom, mas é isso, tá? Ciência se baseia em evidência. Para finalizar, assim, sobre a escola em si, você acha legal a estrutura dela, os funcionários, alunos? Professores. Nossa, Incluir nos funcionários. num ponto crítico.
Não, eu acho bacana, muito interessante, né? Estrutura é uma questão de construção, só, né? Qualquer coisa que for liberada, a gente pode mudar a estrutura. Até se for o caso, vamos demolir um pedaço e fazer de novo. Isso é... Eu acho que a escola, na verdade, é até um ponto que os alunos sempre falam assim, essa escola é ruim, né? Ou na outra que eu estava, que eu ouvi, essa escola é ruim. Vamos pensar um pouquinho nisso? Escola, parede, lâmpada, lousa, pode ter projetor, pode ter lousa digital, pode ter sinal, pode ter rádio na escola. E o que muda de uma escola para outra? As pessoas. Quais pessoas? Os funcionários, os gestores, os professores, os alunos, né? Com relação às pessoas dessa escola, eu me senti muito acolhido quando cheguei aqui. Tanto por professores quanto por funcionários, né? E até mesmo por aluno, certo, Bruno? Eu vou esquecer aquilo que você fez, tá bom? Mas realmente, né? Percebo até alguns que tinham algumas posturas que você falava assim, nossa, esse vai dar trabalho, a pessoa não faz mesmo. A pessoa é de boa com a gente. Foi só aquela primeira impressão só. Foi aquela primeira impressão, né? Pode ter sido a situação do momento que causou aquilo, né? E depois, quando a gente conhece um pouco mais, fala, não é bem assim. A estrutura do novo ensino médio, o que você acha, assim? Olha, eu vou te dizer que agora que eu acho que eu estou começando a entender um pouquinho do que vai ser, tá? Se for o que eu estou achando que vai ser, eu acho que vai ser fantástico o programa. Tá? Eu acho que vai abrir um leque de possibilidades imenso para as escolas. Serão 10 aulas no segundo ano, por semestre, por semana, né? Então das 39 aulas, 38, né? 30, 40, 39, que uma é clube. Das 39 aulas, 10 vocês vão ter de itinerários formativos. Vocês não, vocês estão no velho ensino médio, né? Mas os alunos vão ter 10 de itinerário formativo, né? Eles vão cursar uma disciplina que eles escolheram, que nem se fosse uma eletiva, tá? 5 disciplinas que eles escolheram, tá? Eles vão cursar essas 5 disciplinas que escolheram, como se fossem 5 eletivas, mais a eletiva, tá? Então eles vão ter 12 aulas de escolha deles. Mas eu escolhi errado, eu não queria essa. Então você tem que esperar acabar o semestre para você poder trocar. Não pode sair a torta direita, senão vira bagunça também, né? Mas eu acho que vai ser de um ganho, porque assim, até de biologia que eu sou professor, né? Alguns conteúdos que eu era obrigado a ministrar em sala de aula, se eu excluir a ideia de que eu preciso fazer o aluno ter um movimento mental para chegar naquela conclusão, você nunca vai usar aquilo se você não for um biólogo. Se você não for especialista naquele assunto, você nunca vai usar aquilo. Vocês estão vendo com o Gilmar agora base nitrogenada? São vocês que estão vendo? A gente está em DNA e RNA. Que são as bases lá, o ATCG. Isso. Exatamente, são as bases nitrogenadas, isso daí, tá? Se você não for biólogo, você vai usar isso onde? É que meu cateto da hipotenusa. Cateto da hipotenusa você vai usar bastante na sua vida. Desde o fato de você poder calcular um telhado, por exemplo, até calcular um pedaço de barbante para poder prender numa parede na outra para esticar um pano para o negócio ficar, fazer uma sombrinha no churrasco que você faz. Choro bem. Entendeu? Nossa, até para fazer a churrasqueira de tijolo, a improvisada. Opa, se você fizer, certeza que ele vai dar certo daí. Você pode fazer no zoiômetro, né? Pode fazer no zoiômetro, também falo gíria. Nossa. Né? Mas se você fizer com base na matemática, você vai ver que a probabilidade dela dar errado é muito menor. Assim, na escola, assim, agora em geral, tanto os alunos quanto os professores, você acha que a gente devia debater mais sobre outros temas como racismo, homofobia, bullying, xenofobia, esses temas assim? Esses temas mais polêmicos. Isso. Eu acho. Eu só acho que a gente tem que ficar esperto para não cair no que a gente chama de viés de confirmação. O que é isso?
é eu debater em cima desse tema só com quem pensa igual a mim. Desculpa Alô, aí. mãe. Desculpa aí, tá? Para eu não ficar debatendo com esse tema só para quem pensa igual a mim. Porque aí eu não enriqueço a discussão, né? E pensar diferente não quer dizer que os dois não estejam defendendo o mesmo final, que é lutar contra todos esses fatores que você falou, todas essas ideias, né? Xenofobia, homofobia, discriminação, qualquer que seja ela, racial ou não, tá? Machismo. A gente pode simplesmente, aliás, só essa última palavra, machismo. Se você for pensar pelo lado de que é uma diminuição da mulher, tá, beleza, é verdade. Mas e para aquele menino que está tentando ser o mais cavalheiro possível? É tão diferente assim quando você pensar numa coisa? Será que não tem uma linha tênue aí que o menino acha que está fazendo certo, mas na verdade não está sendo machista? Então, tudo isso Então a gente tem que pensa que é na base da conversa. Sim, né? exatamente. Da construção. Exatamente. Você É ensinar isso que eu defendo, para a gente não ficar só pensando com quem pensa igual a gente. A gente poder conversar com quem pensa diferente também. E que não seja pontual, tá? Fazer isso uma vez por ano. Por exemplo, acho muito boas as ideias do Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, Maio Amarelo lá do trânsito também. Mas quando eu coloco um mês para falar disso, eu percebo que as pessoas deixam somente aquele mês para falar disso. O resto do ano aquilo não existe. É tipo você falar, trazer frases de empatia e de apoio no setembro amarelo e o depois resto você do tá ano? criticando e destruindo a saúde mental do outro. Exatamente. É uma questão, tipo assim, muito hipócrita. Exatamente isso. Exatamente isso. Nos temas assim que a gente muitas vezes debate assim, até mesmo com os professores, a gente percebe que tem muito a se falar, que seria muito importante ser falado, porque é uma coisa que todo mundo precisa. Porque para você mudar um pensamento, para você entender sobre algo, você tem que construir toda uma estrutura através daquilo, você tem que desenvolver a sua própria opinião a respeito daquilo, você tem que ter a conscientização. Então, tipo assim, seria muito legal se a gente sempre desse foco a essas coisas, porque são coisas realmente importantes. E não só na questão do racismo, da homofobia, do machismo, do bullying, mas em qualquer questão que pareça ser problemática. Isso seria muito, muito importante. Exatamente isso, tá? Exatamente isso. É enriquecer e trabalhar com a construção da cidadania realmente. Vamos pensar, vamos discutir diversas vezes isso, né? Vamos ouvir quem pensa diferente. Em algum momento, pessoas que pensam igual vão pensar diferente. Ninguém é igual o tempo inteiro a todo mundo, tá? E a gente tem que chegar quais são esses momentos que vão se tornar diferentes uns dos outros ali pra gente enriquecer, porque é um enriquecimento. Rola um estresse na hora, tudo, mas depois você percebe, puxa, mas eu preciso mudar o meu jeito de pensar realmente. Traz aquela semente da dúvida, né? Exato. Almir, vem aqui. Daqui a pouco o Almir chega aqui. Você troca algum instrumento, joga algum esporte, já fez algum esporte? Enquanto eu estudava, eu estudei no Melo Moraes, né? Eu terminei os estudos lá. Eu jogava vôlei lá na escola. Por isso que eu falei que eu sei reconhecer quando as pessoas estão jogando vôlei direitinho. No caso, Não a é gente aquilo aqui, que ó. vocês estavam fazendo na quadra. Ô, né? louco, mostra de talentos. Show de talentos. Aquilo Brincadeira. ali é nosso esporte profissional, sabe? Eu sei. Você jogou vôlei ontem? Hoje. Hoje? É porque a gente veio mais cedo pra entrevistar. Bora jogar de novo? Na idade de vocês, eu andava muito de bicicleta. E eu tinha uma bicicleta Frankenstein, né? Eu pegava a peça de uma, punha na outra, pegava da outra, ia no ferro velho, comprava uma sucata daqui, instalava na bicicleta também, né? Voltando só uma referência que eu fiz lá atrás nas outras perguntas, né? E sim, eu toco um instrumento desde os 8 anos de idade, eu toco violão. Tá? Nossa, vai tocar violão também. Então faz 33 anos que eu toco violão. Meu pai cantava. Não toco tanto assim, né?
Ele fica mais guardado do que eu tocando nele mesmo, é. Toca aqui na escola, então. Começa a tocar. Pode ser, eu só não tenho um repertório pra isso. Vocês precisam escolher as músicas, velho. Pelo amor de Deus, que não me seja funk. Mas funk com violão também não dá, É né? complicado. Ah, tem uns caras que conseguem, mas eu não consigo. Imagina fazer um acústico com câmera lenta. Não entendi, mas tudo bem. Né? Então, aí por conta do violão, eu comprei uma guitarra, que é a mesma coisa, o mesmo instrumento, né? Eu tocava muito na igreja, né? Eu era católico, fui batizado no catolicismo e tudo, né? Não frequento, por isso que eu falo era, né? Eu tenho as minhas crenças pessoais, mas não frequento mais nenhuma religião, né? Então, dos meus 16 anos até os meus 23 anos, eu tocava lá no coral do São Dimas, né? Na igreja São Dimas, na missa das 7 da noite, do sábado. Olha, É. lembro até o dia. Eu comecei como auxiliar ali de violão ali, coisa e tal, e depois de um tempo era eu que começava as músicas, não ninguém tocava, ninguém cantava. Mas beleza. Aí nessa época aí teve um cara que chegou lá que levou um baixo junto tudo, aí ele falou assim, ô, faz uns acordes aí pra mim ajudar aí, pra eu ver se tá bom o som e tudo. E aí eu descobri que o baixo também não é tão diferente do violão, também dá pra ir meio que de boa aí. Aí eu comprei um cavaquinho, né? Um cavaquinho, ó. Comprei um cavaquinho, não existia vídeo de internet, nada, eu só comprava as revistinhas de cavaquinho mesmo e fui tocando ali, beleza. E peguei um dos violões que eu tinha 3, né? Um quebrou, daí esse que quebrou eu transformei numa viola também, uma viola caipira. Né? Ó, de violão você transformou numa viola. É, a mesma coisa também. É tudo Daqui a pouco vai as estar no escalinhas que violino. tem na coisa ali. O violino eu Daqui a pouco tentei ele com fala um assim, eu amigo. fiz não um consegui. banjo. O banjo eu só toquei dos outros. Só. O banjo é quase igual ao cavaquinho. Né? Então, Que instrumento de quase igual ao cordas, violão, então. instrumento de cordas, eu até que no violão principalmente me viro bem. Né? Mas assim, como eu disse, eu não tenho um repertório. Não adianta vocês me dão um violão e falar, toca alguma coisa que eu vou travar e não vou conseguir. Mas se vocês falarem, não, isso eu sei, as notas eu sei. Mas fala assim, toca uma música aí que você gosta. Esqueça, porque eu gosto de muita coisa E não vai. Agora, você falar assim, traz uma música do Legião Urbana, beleza, então vamos trazer uma Legião Urbana pra vocês tocar, pra gente tocar com vocês. Vamos tocar na viela, que esse é o tradicional em escola, né? Trem bala. Tá na viela. É tradicional em escola. É. Acho que não tem uma escola que não tocou Só essa que música no na finalzinho eu não consigo cantar porque eu choro. Fazer o quê? Eu também me emociono, né? vida. Chora e vê o Thiago soluçando. Pô, bem legal você falar isso, né? Porque assim, a irmã do meu amigo, que ela também era minha amiga, ela sofreu um acidente e morreu no acidente. E aí o outro irmão, que também é meu amigo, a gente trabalhava no mesmo lugar. E a gente vindo pra Kombi da perua da empresa assim, e ele falou assim, nossa, tem um acidente feio ali na frente. Eu olhei de lado, eu reconheci mobilete, tudo retorcido no chão, falei, não acredito. E aquela poça de sangue, assim, então isso é traumatizante. E aí deu a missa de 7º dia, e era a nossa vez, e o meu amigo junto comigo, que tocava violão junto comigo. Chegou nessa hora, ele não conseguia mais. E nessa hora eu tive que mostrar que eu era amigo mesmo, né? Enquanto ele teve que parar, porque não aguentava mais tocar, eu tive que aumentar a batida ali para fazer mais volume pro povo ouvir, e eu tive que soltar a voz mesmo para cantar nessa hora. Então, isso é marcante para mim, né? Na parte da música. Eu nem lembro que música que era, mas o momento ficou aguardado. Aguardado aí. Uma história bonita. Triste e bonita. Mas é a nossa vida, como eu falei. Nossa vida é formada por fatos, né? Esses fatos nos tornam quem nós somos daqui a um tempo para vocês, quem eu sou hoje, né? E quem eu devo continuar sendo depois também. Bonito. Ai, gente, poético, né? Poético. Você não quer dar aula de literatura, não? Também. Não. Não? Tá bom então. Olha, eu falei pra vocês que eu gostava muito da escola, tudo, que eu sempre fui muito estudioso, viu? Mas tinha uma coisa que eu tinha dificuldade, que era esse livro de literatura. Nossa Senhora! Mandasse eu ler esses livros de literatura, eu não entendia a linguagem, eu não rolava até o último minuto, né? Mandasse eu ler o texto que está no livro, tranquilamente, notícia de jornal, artigo científico. Pelas palavras. Mas o texto vocabulário. de literatura, eu não tenho nem vergonha de falar isso, porque eu acho que a gente não deve esconder a nossa história. Senhora do José de Alencar, Dom Casmurro, né? No caso, tem uma linguagem difícil. E olha que ela já é adaptada. Pois é.
Pois é. O que mais? Era muito difícil essas coisas pra nós. Entendeu? Acho que vocês gostam, né, de usar umas palavras que você fica assim, meu filho. Era da época, né? Você fica assim, meu Era filho. da época, né? Tipo assim, cadê o cara? Que fica tão mais fácil. Pois é. É isso. Olha, Thiago, a gente queria agradecer você por ter ajudado a gente com a nossa coletiva. Passei? Você passou. Passou, tirou 10. Meu Deus. Não, 9,5 pra ficar agoniado. Nossa, você podia ser melhor. Sua nota é 9, você podia ser melhor. Muito obrigada por ter participado, por ter ajudado a gente, por ter cedido do seu tempo, que a gente sabe que você é muito, muito ocupado. Ter deixado a gente entrar na semana que não é nossa. Isso. Pra variar, né? Pensa só, a gente estava na escola, seus alunos favoritos não estavam fazendo coisas erradas na rua. Isso aí. Já se elegeu como favorito. Mas é a vida, né? Tem que se eleger.